Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Noemi, que vai estar conversando com a gente sobre aposentadoria. Então a gente está aguardando a doutora Noemi entrar, que hoje o tema é a aposentadoria. Então, se você tiver alguma dúvida, né, sobre a aposentadoria, referente às reformas da Previdência, você pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live para a advogada doutora Noemi, que vai estar conversando conosco sobre aposentadoria. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aguardando aqui a doutora Noemi entrar para a gente dar início à entrevista de hoje pelo programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest, com a advogada doutora Noemi, ela que é de São Paulo, vai estar conversando conosco sobre aposentadoria. Então você pode mandar a sua pergunta na live, a sua dúvida, que a gente faz para a doutora Noemi, né, no decorrer da live, ok? Então, estamos aqui aguardando a doutora Noemi para a gente dar início aqui à entrevista. Vamos convidar a doutora Noemi para a gente... Vamos aguardar a conexão. O convite já foi enviado, doutora, é só aceitar. Convite enviado. Vamos aguardar aqui. Só um minutinho. Ok. Uma boa noite, doutora. Boa Seja bem-vinda. noite. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É um prazer ter a doutora aqui pelos espaços jurídicos no programa Bate-Papo Legal. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Eu sou Noemi, sou advogada tributarista e previdenciária, atuo aqui em São Paulo e também sou contadora. E quais são os tipos de aposentadoria que nós temos hoje, doutora? Nós temos por tempo de contribuição, nós temos por idade especial e a aposentadoria por invalidez permanente. E após a reforma da Previdência, os requisitos para todas as aposentadorias tiveram alterações. Como que ficou essas alterações e como ficou a aposentadoria especial? Quem tem direito após a reforma? Olha, a mudança maior, assim, nas aposentadorias, em geral, é a idade. Hoje, nós temos que cumprir, além do tempo de contribuição, nós temos que também ter uma idade mínima, até para a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, nós temos três: por insalubridade, por periculosidade e por penosidade. E aí, você precisa ter o mínimo, né, dessas aposentadorias. Exemplo, o que tem alto risco de periculosidade tem que ter no mínimo 15 anos e 55 anos de idade. Então, a combinação da idade com o mínimo. E assim por diante. E as regras de transição, elas causam impacto no final do valor a ser recebido, doutora? Olha, a regra de transição, ela é para as aposentadorias por tempo de contribuição. Então, a reforma da Previdenciária aconteceu em novembro de 2019 e teve 2 anos de transição, que são as regras da quem estava
próximo para se aposentar. Então, tem a transição do 50% e do 100%. O 100%, o quanto falta de contribuição, você dobra. Então, se falta 2 anos, você vai contribuir 4. O de 50% era somente para 2 anos. Então, quem estava faltando 2 anos em 2019, então tem a regra do 50%, faltando 2 anos, você ia contribuir mais 3 e você conseguiria se aposentar. O mais importante é sem a idade, porque hoje você se aposenta, mas precisa ter a idade, combinando. Aí, nesse caso, não tem a necessidade a partir do momento que paga esse pedágio. Isso, precisa pagar o pedágio. No salário, não altera, o salário faz a média das contribuições, e hoje é importante também dizer, para a aposentadoria por idade e por contribuição, como a maioria das pessoas precisam aguardar a idade, a cada ano que você paga a maior, a mais, então, se você precisava de 15 anos, você contribuiu 20, esses 5 anos vai ter 2% para cada ano pago a maior no salário. Esse é um dos benefícios que ocorreu com a reforma. Eu ia justamente perguntar para a doutora qual foi a mudança aí na reforma da aposentadoria por idade. E essa aposentadoria por idade, ela é mais vantajosa? Não. Ela só é vantajosa se você tiver uma quantidade de contribuição, bastante contribuição, e não conseguiu atingir por tempo de contribuição, né? Aí você se aposenta por idade, e aí você tem esses 2% que te dá um valor maior, né? E isto se não for a contribuição por 11,73, que é aquele código que as pessoas pagam 5%, ou o 11%. O 5% e o 11% não tem esse benefício. Ele só tem direito ao salário mínimo. A contribuição de 20%, que é o facultativo, o código 1406, aí ela entra com esse benefício. Para qualquer outra contribuição menor, não tem o benefício. Ok. E de que maneira a idade mínima pode influenciar no cálculo da aposentadoria, doutora? Hoje, a maioria precisa ter a idade mínima. Ela é combinada. Cada contribuição, cada tipo de contribuição precisa ter um mínimo. Por exemplo, o especial, o mínimo é 55 anos. Antes, você só tinha contribuição e conseguia o benefício. Hoje, não. Tem que aguardar os 55 anos, que é o mínimo. Então, ela impacta nesse tempo aí, porque às vezes a pessoa já tem a contribuição e não tem a idade, e tem que aguardar a idade. E, doutora, quais são os principais erros que as pessoas cometem que acaba prejudicando na hora de aposentar? As pessoas erram no código. O código é muito importante. O facultativo, eu falo para as pessoas que é um código muito sensível. Ele não pode ter erros, ele não pode pagar muito atrasado, ele só é possível pagar 6 meses atrás, mais que isso não paga, e o INSS aceita o pagamento, mas ele não considera. Isso é muito importante dizer. Então, não adianta, eu vou contribuir porque eu deixei esse gap aqui, eu quero contribuir. Não. Você vai contribuir, o INSS vai aceitar seu dinheiro e não vai contar para sua aposentadoria. Então, isso é muito importante, ter uma orientação especializada. Isso é muito importante para as pessoas não jogarem dinheiro fora. Então, não é possível contribuir retroativo, então, como facultativo? Não. Se você não tinha uma atividade, não. O 1007, que é o autônomo, aí o autônomo deixa por algum período de contribuir, ele consegue, se ele estivesse trabalhando, ele precisa comprovar que ele estava trabalhando, que ele era autônomo. Aí, se ele tem alguma atividade, neste período, ele pode contribuir. O facultativo, não. Então, somente o autônomo que pode
algum período também, um prazo mínimo? Isto. Não tem prazo assim. Se 10 anos atrás ele tinha como comprovar, se ele tem como comprovar a atividade na época, ele pode contribuir. O facultativo não. Facultativo não Ok. tem atividade, então é hoje. Você tem que pagar hoje. Não pode atrasar. E o MEI, ele só permite aposentadoria por idade. Seria vantajoso fazer alguma complementação de contribuição para entrar e ter algum direito nas regras de transição? O MEI, o MEI ele é considerado os 5%, né? Então, ele está por idade e só um salário mínimo. Ah, doutora, mas eu contribuí com 10 salários mínimos e eu tenho esse período que eu contribuí sem ser MEI. Se ele quer fazer essa somatória para fazer o cálculo e ganhar mais que um salário mínimo, ele tem que complementar a MEI. Só com 5% não. Ele está sujeito só ao salário mínimo, mesmo ele contribuindo com outros valores maiores. Ele vai acabar recebendo o salário mínimo no final. Só o salário mínimo. Se a MEI, porque eu já peguei caso e que a pessoa tinha a contribuição o suficiente para se aposentar por idade. Ele tinha 20 anos de contribuições anteriores à MEI. Então, ele se aposentou por idade. A MEI não afetou. Agora, se ele não tem essas contribuições o suficiente para contar os 15 anos ou 20 e for querer contar com a MEI, não. Aí não faz a somatória dos salários. É só o salário mínimo mesmo, mesmo se você contribuiu com outros salários. Entendi. E para se aposentar com segurança, doutora, o que é necessário fazer? Olha, o primeiro passo é acompanhar no meu INSS, saber se as suas contribuições estão todas computadas no INSS. Isso é importante, ter esse acompanhamento para não ter surpresas no dia da aposentadoria. Se tem algum erro, para corrigir com o tempo, contribuir o código correto. Algumas coisas a gente consegue corrigir lá no INSS. Outras não, principalmente valor. Então, valor, errou valor, é complicado para poder arrumar, né, perante o INSS. Então, é importante acompanhar para não a pessoa estar pensando que tem o tempo e não tem o tempo, tem carência, precisa olhar a carência, se a pessoa está corretamente dentro da carência, no tempo mínimo, e aí é tranquilo a aposentadoria. E, doutora, e é muito bom, então, fazer um planejamento, procurar um especialista antes até para verificar tudo, ver o que falta, o que não falta, o que é necessário ser feito, né, doutora? O código correto, a data correta, o valor correto. O valor é muito importante, não pode ser menos que o salário mínimo, porque não, o INSS não vai considerar. E saber se tem uma possibilidade de contribuir o passado para poder ajudar na soma, né, do tempo. E a gente vai agora para as perguntas dos internautas. Eu vou começar pela live aqui, que a gente tem uma pergunta aqui, que é da Michele. Ela falou, boa noite, tudo jóia? Se a pessoa pode for demitida quando estiver perto de se aposentar, o que pode acontecer aí? Assim, tem uma carência, né? A empresa não é que não pode mandar embora. Se ela mandar embora antes de 2 anos, a empresa ela precisa continuar contribuindo para o INSS. Ela pode demitir, mas a pessoa continua na folha e a empresa se compromete a continuar contribuindo para o empregado não ser
ser prejudicado. Ok. E eu vou para a pergunta que foi enviada pelas redes sociais, pelo chat, no site também. Eu tenho a pergunta da Michele, que é de Indaiatuba, São Paulo. Ela pergunta: eu contribuo com o MEI já há 4 anos, mas não está constando as contribuições no INSS. O que eu deveria fazer? Precisa abrir uma ocorrência no INSS. O INSS ele vai analisar a sua MEI, porque não são todas as atividades que pode ser MEI. Então, antes do INSS considerar esses valores, ele faz uma análise para saber se realmente são aquelas profissões autorizadas conforme a lei. Aí ele libera para contar o tempo, né? Porque não está sendo computado, né? Então, às vezes acontece isso. Nenhuma MEI. Não é, a contagem não é automática, tem que fazer essa análise antes. Ah, entendi, doutora. Então tá aí, Michele, está respondida para você. E o Carlos, que é da capital de São Paulo, ele mandou boa noite, doutora. Boa Eu noite. sou MEI e estou com problemas de ansiedade, não consigo me concentrar nem desenvolver as atividades. Eu gostaria de saber se é possível obter algum auxílio junto ao INSS e se eu preciso entrar com um advogado. Não precisa de advogado, você só tem o tempo da carência e você tem que ser um segurado ser assegurado do INSS. Tendo esse tempo o suficiente, você consegue, sim, o benefício do INSS. A MEI, ela tem o acesso a todos os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria, mesmo sendo por idade. Ela dá essa... Sim, você consegue. É só procurar numa agência. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Érica, que é de Minas Gerais. A Érica, ela perguntou, é possível aposentar pelo MEI e continuar trabalhando no próprio MEI? Não, o MEI, para ser MEI, não pode ter outra atividade paralela. É uma interpretação da lei que diz que a MEI pode ser professor, porque às vezes a pessoa tem uma atividade durante o dia e à noite dá aula. Então, precisa ter uma interpretação. Só no caso de professor. Qualquer outra atividade não pode ter paralela, não pode ter um outro CNPJ, não pode trabalhar em outra empresa, tem que ser só MEI mesmo, só o CNPJ da MEI. Então, a pessoa, mesmo sendo MEI, não pode trabalhar registrado ou CLT em nenhuma categoria, então, doutora? Não, inclusive funcionário público. O professor tem casos que a MEI permite, só professor, outro não. Não pode ter então atividade paralela. Pode, mesmo depois... Deixa eu esclarecer, só fazer esse esclarecimento. A MEI, ela autoriza, dentro do CNPJ dela, ter um CNAE principal e mais 15 CNAEs diferentes. Então, se a pessoa quer fazer outras atividades diferentes, não precisa ser só aquele principal. Ela pode ter opção de mais 15 atividades. Pode ser professor, pode ser pintor, dentro das atividades do próprio MEI. Isso. A atividade do MEI, ela não pode ser uma atividade especializada. O que significa? É uma atividade que precisa ter nível superior. Então, ela já não é mais qualquer pessoa que consegue fazer. Então, se a atividade não for específica, não precisar do nível superior, qualquer atividade. Isso é importante saber também. Isso é importante porque as pessoas, às vezes, acabam achando que, por ser MEI, né, e estar, às vezes, parada com aquela atividade, pode estar fazendo outro tipo de serviço e, na verdade, não pode, né? Não pode. Por isso que o INSS ele não considera automaticamente, ele vai analisar todo o perfil do microempreendedor individual.
para depois ele considerar. Se tiver algum erro, ele não considera a MEI. É muito importante Então, também saber. porque aí pode dar um problema lá na frente, né? No Sim, momento da sim. aposentadoria, né? O INSS não reconhecer, você não perdeu, você não vai conseguir contribuir, e aí é todo um dinheiro, a não ser que você complemente. Se você complementar a MEI com mais 15%, você chegar aos 20%, o INSS ele considera. Mas aí você é um E gasto maior que você vai ter, né? há casos que a pessoa acaba trabalhando em outra atividade, mesmo sendo MEI, e lá na frente tem o problema. Ela consegue pagar essa diferença de uma vez só para poder conseguir a aposentadoria? Consegue, consegue, mas é um valor razoável. Eu tenho um caso que a pessoa contribuiu com o MEI 6 anos e ela achou que fosse fazer a soma e não somou, e agora ela tem dificuldade para conseguir pagar os 15% sobre a MEI, para poder considerar e não ter que esperar os 65 anos da idade. E mesmo se aposentando por idade no MEI, não pode mais exercer a atividade do MEI, né? Após a aposentadoria, né, doutora? Pode, pode. Pode. Não vai somar nada, não, só vai ter o benefício de se precisar entrar na. Tem os benefícios ainda, né? A gente tem a pergunta da Mônica, que é de Bragança Paulista, São Paulo. Ela fala, doutora, boa noite, eu tenho artrose e nunca fui registrada. Eu trabalhava sem registro em uma empresa que nunca recolheu a contribuição. Eu consigo provar ou ter algum direito a algum benefício? Sem nenhuma contribuição, o único benefício que a pessoa consegue é o LOAS. E o LOAS ele tem vários requisitos. Por incapacidade, não. Capacidade tem que ter o mínimo de recolhimento. O único que não precisa de mínimo é o LOAS. Ok. É porque ela disse que teve, né, trabalhou, mas sem registro é difícil às vezes comprovar, né, doutora? Não, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando as empresas acabaram já falindo, outras fechando, às vezes nem existe mais, aí esse tempo que trabalhou é perdido. Sim. A não ser que ela tenha como comprovar uma prova muito cabal, né, que a gente chama, uma prova forte, e aí ela vai ao INSS. O INSS, ele tem as suas prerrogativas de não aceitar o rural, por exemplo. É tão difícil comprovar o rural, e o rural está aí, as pessoas trabalham no rural, né? E aí Sim. precisa ter uma comprovação muito boa para o INSS considerar, porque senão ele não considera. E a gente tem a pergunta da Marlene, que é de Minas Gerais. Ela diz assim: boa noite, doutora. Eu sofri um acidente doméstico e estou com algumas sequelas pequenas. Eu teria direito a solicitar o auxílio acidente e continuar trabalhando? Ela trabalha e teve um acidente doméstico. É Doméstico, isso? que ficou com alguma sequela, isso mesmo. Aí ela quer saber se ela pode e tem direito de pedir o auxílio acidente e continuar trabalhando. Não. O auxílio de temporário, você se afasta da empresa, você entra com um benefício de afastamento. Então, não dá para fazer os dois, continuar trabalhando e receber o benefício, não. Ok. E a gente também tem a pergunta da Enilza Santos, que é de São Paulo, capital. Ela pergunta: boa noite, doutora. Eu sempre fui dona de casa desde os 23 anos, mas dos 19 aos 22 eu contribuí somente nesta época. Hoje estou com 64 anos. Eu tenho direito de me aposentar por idade? Por idade, mulher é 62 anos, então ela já tem esse requisito, e no mínimo 15 anos. Ela precisa ver
qual a soma que ela tem desse tempo que ela contribuiu. Se for 15 anos, já tem bastante tempo que ela já poderia estar aposentada. Ok. E a gente tem aqui o Paulo também de São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele manda: boa noite, doutora. Tenho 62 anos, sou professor do Estado e também pela Prefeitura. Já há 26 anos nos dois empregos e mais 5 pela instituição particular. Eu já posso solicitar a aposentadoria e obter 2 aposentadorias, uma pelo Estado e uma da Prefeitura, ou houve mudança na reforma? Não, não houve mudança na reforma. A única mudança foi a idade mínima. E ele consegue, se ele continuar contribuindo para o INSS, ele também consegue se aposentar pelo regime geral do INSS. Mas precisa ter 15 anos e por idade, não por contribuição. Os 15 anos. 15 anos por idade, então. É Isso. porque ele contribuiu 26 anos que ele dá aula, né? Ele passou aqui para a gente. Então, ele se aposenta como professor e ele tem 5 anos. Se ele não for utilizar, se ele utilizar como professor, não pode. Se ele for somar o particular com o público, ele não pode se aposentar na privada. Mas se ele tem 5 anos, ele contribui, continua contribuindo. Para atingir os 15 anos, ele fica com 2 aposentadorias. Ok. E a gente tem a pergunta também da Letícia. A Letícia é do Paraná. Ela pergunta assim: eu gostaria de saber se quem contribui com pouco tempo tem alguma chance de se aposentar de alguma maneira? Não. O mínimo é 15 anos. Não tem outra forma de... Não tem. Tem que completar os 15 anos e mais a idade, né, doutora? Mais a idade. Qualquer coisa fora disso é o LOAS. Aí o LOAS não precisa da contribuição, mas tem que estar em estado de miserabilidade. Gaguejei. Miserabilidade. Não pode ter nenhuma outra renda na família. Que o LOAS já é mais difícil as pessoas conseguir justamente por essas restrições, né? Sim, porque não tem a contribuição. Ele não contribuiu ao INSS, então ele fica sem os benefícios. Ok. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Ana Paula. A Ana Paula manda boa noite para a doutora e gostaria de saber se as pessoas portadoras de deficiência é possível pedir alguma aposentadoria ou algum tipo de auxílio-doença e por quanto tempo teria que contribuir para conseguir, porque essa aposentadoria que ela está perguntando, ela manda aqui que seria para o filho dela, que tem paralisia infantil e hoje está com 6 anos de idade. Então, ela está querendo saber como funciona para que ela comece a pagar caso seja necessário. Para o deficiente, ele entra na mesma regra que o LOAS. Não precisa ter contribuição, mas a pessoa não pode ter salário na família. Ele tem a lei é a mesma que o LOAS. É um benefício que, desde criança, ele pode obter, mas a família tem que ter um mínimo de renda de 1/4 do salário mínimo, senão ela não consegue. Acredito que ultrapasse, né? Porque ela pergunta se ela pode contribuir, qual seria a melhor maneira de ela estar fazendo isso. Como criança, não. Só a partir dos 16 anos. Se ele tem 6, ela não consegue contribuir. Ah, ok. Então, doutora, essas foram as perguntas enviadas pelas redes sociais. E eu gostaria de perguntar para a doutora quer acrescentar algo que faltou a gente falar durante a entrevista. Sim, quero. É importante as pessoas saberem dos direitos também de aposentadoria, que a pessoa que tem 65 anos, ela tem uma dedução maior no seu imposto de renda, e a pessoa que foi portadora de alguma doença grave, ela se isenta totalmente do imposto de renda na declaração anual da Receita Federal.
Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, as pessoas, às vezes, não recebem esse benefício por falta de conhecimento. Então, é bom saber. Ok, doutora. E quais são os seus contatos para o pessoal segui-la na rede social, tirar orientações, esclarecimento? Como as pessoas podem estar fazendo? Meu contato é adv_noemi. Me siga, que eu posto várias dicas, várias informações, e me manda o direct, me manda lá nos comentários que eu vou respondendo. Eu respondo todos. Pode me seguir que eu respondo. E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui conosco para fazer essa entrevista ao vivo e também as pessoas que quiserem aí os contatos, por acaso às vezes esqueceu, é só pedir inbox para a gente que a gente passa aí os contatos, as redes sociais também da doutora Noemi, para você seguir ela lá, e também você pode estar acompanhando pelos espaços jurídicos, porque ela faz parte lá dos Isso. espaços jurídicos. Também E eu faço gostaria, parte. então, de agradecer a doutora e, quem sabe, a gente marca uma próxima entrevista para esclarecer, porque são muitas dúvidas, realmente, o Então, INSS parece uma caixinha de surpresa e tudo, toda hora está mudando, né, doutora? isso. Vamos falar de imposto de renda também, é outro assunto importante, bom saber. Com Obrigada certeza. pela oportunidade. Também sigo as redes de vocês, o TP Fest Jurídico. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora, e uma boa noite. Boa O, noite. o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Hoje nós tivemos a entrevista com a doutora Noemi, ela que é de São Paulo, especialista em Previdência. Então, vocês podem estar seguindo ela na rede social, @adv_noemi. Então, segue ela nas redes sociais e acompanha aí também pelos espaços jurídicos. Uma boa noite a todos, boa noite e obrigada a todos que Boa participaram, enviando as suas noite. perguntas. E o pessoal que estava na live também. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Obrigada, boa noite.